Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à série de sermões que nós estamos fazendo aqui sobre o Antigo Testamento. Abra, por favor, a Bíblia, Êxodo 20, aí o versículo 1 e 2. Antes de vocês pensarem, por exemplo, quando vocês pensam em Êxodo 20, o que é que a gente geralmente lembra? O que é que a gente lembra? Êxodo 20. A gente lembra o quê? Não precisa falar não, assim, pode de memória, tenta lembrar. Não terá o tesouro diante de mim, não terás imagem de escultura, honra teu pai, o sábado, tal, e por aí vai. É nisso que a gente pensa. Só que tem uma questão. O Êxodo 20, o capítulo em que Deus dá os 10 mandamentos, ele começa a dar suas leis. Ele não começa com mandamento. Deus primeiramente se apresenta como libertador. E esta é uma das maiores confusões no meio cristão. As pessoas têm uma dificuldade imensa de entender como é que os mandamentos não são uma forma de escravizar as pessoas. Como é que mandamentos não escravizam? Essa é uma dúvida, não é só qualquer pessoa não, tem teólogos grandes que têm essa dúvida. Mas leia por favor comigo. Diz assim: então Deus falou todas estas palavras. Podem olhar a Bíblia de vocês. Todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esses dois versos não são mandamentos. Deus está aqui lembrando ao povo o que Deus é para eles. Qual é a relação entre eles? Será que é a mesma relação que o faraó tinha com o povo? Será que serve quando Deus depois começa a partir do versículo 3, dá os mandamentos? Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Era nesse contexto de escravidão lá do Egito? Não. Deus, quando fala isso para o povo, antes de dar os 10 mandamentos, ele fala: olha, vocês são um povo liberto. Deus já tem mostrado, e aqui a gente vai precisar fazer uma caminhada daqui a pouco, de Êxodo do capítulo 1 até o 18, porque quando chega no capítulo 19, Deus ele já está no Monte Sinai, o povo já está ao pé do Sinai. Que aí no capítulo 20, Deus pega e dá os 10 mandamentos. Mas veja só, a frase, eu sou o Senhor. Deus se apresenta primeiramente dando a eles o nome. Eu não sei como é que está na Bíblia de vocês, mas vocês podem conferir. Vejam se está esse nome Senhor, todo em maiúsculo. E só o S maiorzinho, mas o resto das palavras está em maiúsculo, chama versalete. Isso significa que aqui Deus está se apresentando com o seu nome mais, digamos assim, mais importante. Deus tem muitos nomes na Bíblia. Mas nesse ponto, Deus se apresenta como o Yahvé. Os tradutores da maioria das Bíblias em português traduziram esse nome como Senhor. Porque, assim, ao longo da história se perdeu qual era o significado do nome e geralmente as pessoas não sabem. Mas tem algumas Bíblias em português que trazem Yahvé. Então, eu sou o Yahvé, que é o nome mais santo, mais íntimo de Deus. Deus já se apresenta ao povo, está lá o povo, imagine só. Está lá milhares e milhares de pessoas, ao pé do monte. Milhares, milhões talvez, de pessoas. De ex-escravos. Eram pessoas que viviam na escravidão. Veja como o verso fala, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ele não fala só da terra do Egito. Ele fala da casa da escravidão. Eu tirei vocês de lá. E eu sou o Senhor. Eu tirei vocês dali. Eu sou o Senhor de vocês. Esse é o meu nome. Ele diz, e eu também sou Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Não são os deuses lá do Egito, que nós lutamos contra eles e nós os derrotamos. Nas pragas lá do Egito, Deus derrotou todos os deuses do Egito. Não é aqueles deuses ali. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu tirei
da casa da escravidão. Eu fiz algo em favor de vocês. Então, a importância desse texto aqui a gente vai ver quando a gente chegar nos versículos seguintes, porque vai mostrar como é que foi. E aqui Deus está resumindo como é que ele fez, quando ele fala, eu te tirei, na mente do povo de Israel, ele vai começar a lembrar. No capítulo 1, lá de Êxodo, é dito que um novo faraó, um novo rei subiu, que não conhecia José, e começou a oprimir o povo. Deus chama um homem, Deus chama Moisés, e diz, Moisés, tu vai lá libertar o meu povo da terra do Egito. E Deus fala assim, eu tenho ouvido a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos feitores, ou por causa dos capatazes. Eu conheço o seu sofrimento, Deus diz. Por isso eu desci para livrá-lo. Deus mostra para o povo, e ali ele está relembrando lá quando chega lá no pé do Sinai, Deus mostra para o povo que ele viu o sofrimento, que ele ouviu o clamor do povo, que ele conhece, e depois que ele age, ele desce para levar o povo. E depois ele envia Moisés, que vai e pergunta, né, ao faraó, né, Deus me mandou aqui tirar o povo. E o faraó pergunta, quem é o Senhor? Quem é? Eu não sei quem é. Não sei quem é esse Senhor aí não, que mandou tirar não. E Moisés dá vários sinais, como a gente sabe, e a gente que está fazendo um resumo. Moisés dá vários sinais mostrando que ele estava de fato com o Deus verdadeiro, com o Deus que venceria. Aí antes, né, no capítulo 6, agora, e aqui você não precisa ficar abrindo a Bíblia nos capítulos, mas a gente precisa fazer um resumo até lá. No capítulo 6, Deus fala assim, eu vou tirá-los do trabalho pesado no Egito. Vou livrá-los da casa da servidão. E vou resgatar vocês com o braço estendido. Eu os tomarei por meu povo e serei o Deus de vocês. Então veja só, no Sinai existe digamos assim, um testemunho, uma fala já realizada. Deus fala, eu tirei. Mas lá atrás, muito tempo atrás, porque fala assim, né? Depois que o povo fala isso no início dos capítulos de Êxodo, que o povo estava sofrendo, que Deus viu, fala assim, passados muitos dias, Deus enviou Moisés. Mas quando chega lá no capítulo 20, Deus fala que Deus já tinha tirado. No capítulo 6, Deus fala, eu vou tirá-los. Era uma promessa. Então veja agora o que é dito no versículo 9, isso ainda do capítulo 6. Desse modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Repare na situação. A angústia e a servidão eram tão pesadas que os israelitas, é dito que eles não entenderam. Eles não conseguiram dar ouvidos a Moisés. Tão pesada que era a situação. Isso, se a gente for parar para pensar, acontece nos dias de hoje. Acontece na realidade pessoal de muitas pessoas. Tem pessoas que estão vivendo numa situação de tanta tristeza, de tanta angústia, que às vezes você fala uma palavra que vai ajudar, que vai consolar, que vai de fato resolver aquele problema dela, mas às vezes a angústia é tão grande, a carga que ela está passando é tão grande, que ela não consegue nem entender. Foi isso que aconteceu com o povo. Ele nem sequer conseguiu entender que Moisés estava falando, não conseguiram aceitar aquilo lá. No capítulo 7 a 11, é o momento das pragas. Deus concede praga após praga, e o faraó resistindo, e o povo vendo que Deus estava lutando por eles. Praga após praga. E cada praga daquela, dizem os estudiosos, como eu falei a princípio, era, digamos assim, como se Deus estivesse derrotando todos os falsos deuses do Egito. Eles adoravam o rio Nilo, Deus transforma o Nilo em sangue. Eles adoravam rãs e Deus faz a praga dos rãs. Cada um daqueles ali eram coisas que os egípcios achavam que iriam livrar eles do Deus de Israel. E Deus vai lá e inverte as coisas.
E mais uma vez, o faraó endurece seu coração. No capítulo 12, é o momento da Páscoa. Então, quando Deus fala, eu te tirei da terra do Egito, Deus está fazendo o povo se lembrar de tudo isso aí. Ele fez lá a sarça ardente, o envio de Moisés, cada praga daquela, o cordeiro pascal, a Páscoa que eles passaram, o cordeiro já tinha sido morto, o sangue já tinha sido passado nos umbrais. E o povo precisava se lembrar disso. Porque em determinado momento, antes de chegar no Sinai, o povo começa a se lembrar das panelas do Egito. E parece que começam a esquecer das coisas que eles passaram lá. Que isso também acontece com a gente, tá? Tem muita gente que se torna cristão, que vem para a igreja e que tem uma vida transformada. E às vezes fica com saudade da sua vida pregressa. Fica com saudade, porque ele só se lembra das coisas boas. O sofrimento, as dificuldades, e isso se encaixa, por exemplo, aqui para a gente. Muitas vezes a gente gostaria de ter o conforto de ter uma igreja já estabelecida, para não ser a gente que tem que fazer o trabalho. Aí a gente às vezes é tentado a pensar só nas dificuldades. Mas a gente se esquece do que a gente passou em outras igrejas, e antes de entrar na igreja, por exemplo. A gente se esquece disso. O povo de Israel chegou a esquecer. Então aqui Deus estava lembrando a ele. Olha, vocês, eu já mandei o Cordeiro Pascal que livrou vocês, eu abri o mar para vocês. Eu abri o mar. Os exércitos do faraó morreram. Eu fiz cada um desses atos para livrar vocês do faraó, para tirar vocês da escravidão. Então Deus já tinha libertado o povo, eles já estavam salvos, já tinha sido passado o cordeiro, lá o sangue do cordeiro. E Deus fala, né, no capítulo 13, lembrem-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão. Mais na frente, no mesmo capítulo, ele fala assim, se no futuro o seu filho perguntar, o que significa tudo isso? Você responderá, o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. No capítulo 14, né, quando Deus abre o mar, né, e tem só montanhas de um lado e o mar do outro, e Deus abre o caminho para Israel. Capítulo 15, o povo canta, o povo se alegra, e o povo celebra a libertação que Deus deu. E ali, né, a gente precisa entender como aquelas coisas importavam, porque comemorar e se alegrar com o que Deus fez é essencial para a gente não esquecer das bênçãos de Deus. Por isso a gente canta, por isso a gente louva, por isso a gente muitas vezes precisa ouvir alguém contar de um milagre, de alguma coisa que Deus fez na sua vida, porque isso também nos alegra, isso faz a gente lembrar do nosso passado. No capítulo 16 e 17, eles passam por um aperto, que é quando eles vão agora começar a querer voltar para o Egito. Eles passam por um período de fome. Não necessariamente um período de fome, mas uma ameaça de fome. E eles estavam com sede, isso aí eles passaram, aí chegaram diante de águas amargas, e Deus faz um milagre, para mandando lá, né, a comida para eles e transformando a água numa água boa, uma água pura. Então chega no versículo 1 e 2, né, que a gente acabou de ler, no capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Nesse momento, a gente jamais pode imaginar que Deus está aqui trazendo a escravidão para o povo. Um Deus que na cabeça do povo, pelo menos na cabeça do povo de Israel, isso jamais soaria com esses mandamentos como algo que fosse escravizar. Muito pelo contrário. O próprio povo de Israel responde. Está lá, imagina, está lá o Monte Sinai, tremendo. Está lá um monte de ex-escravos vendo, e eles escutam Deus falar o nome deles. Ei, vocês aí, vocês, povo de Israel, se lembram do que eu fiz por vocês? Eu sou o Deus que tirei vocês, e agora vocês estão ouvindo a minha voz. Porque assim, uma das coisas muito claras lá no Antigo Testamento
era que os falsos ídolos, os falsos deuses, eles eram surdos e mudos. O povo o povo via a estátua, mas a estátua não ouvia e nem falava. Aqui Deus não aparece para eles, né? Assim, senão eles morreriam. Mas eles começam a escutar a própria voz do Deus que libertou eles da terra do Egito. Então eles estão ouvindo o próprio nome deles, do Deus que diz que é o Criador deles, o Criador do mundo todo, o Deus que criou o universo. E isso aqui, essa mensagem que foi dada ao povo de Israel, né, essa libertação, dessa dura escravidão, serve para a gente de muitas formas. Lá em Deuteronômio, capítulo 15, é dito que Deus pega o povo e diz, olha, quando vocês virem um escravo, quando vocês viram uma pessoa em situação assim, muito ruim, se lembrem de como vocês eram escravos e de como vocês foram libertos. Eu liberei vocês da escravidão. Então, cuidado quando vocês forem tratar com outras pessoas. Então, se a gente se lembra de como Deus nos livrou, de como Deus nos libertou, isso também deve mudar a forma como nós lidamos com os nossos semelhantes. Aqueles mandamentos dados a Israel são mandamentos para nós também. São mandamentos para a igreja, porque é a palavra de Deus, é a voz de Deus. É a forma de Deus pensar, é a lei moral de Deus. É o caráter de Deus. Então Deus abomina a escravidão. Deus abomina a opressão. Deus abomina os maus tratos. Deus ouve o clamor. Então, se você, sei lá, você é pai, é mãe, serve para todo mundo. Quem é líder de igreja aqui, quem tem funcionários, quem tem está em qualquer situação em que tenha alguém, nem que seja um filho, porque o filho vai estar sob a sua autoridade. Né? Às vezes, talvez tenha alguém que não tem ninguém, mas geralmente, todos nós temos alguém em que nós lidamos no dia a dia, em que nós podemos exercer poder sobre essa pessoa e poder opressor. Deus diz para cada um de nós, se lembrem que vocês eram escravos, e como eu libertei vocês com mão poderosa, vocês foram libertos. Esse texto nos ajuda a nos livrar de dois problemas centrais. Primeiro, essa lei de Deus não era a lei de Moisés. O próprio texto diz, eu sou o Senhor teu Deus, e Deus é quem vai falando. Não foi Moisés, embora Moisés fosse um instrumento para registrar para a gente hoje, a lei é de Deus. E continua sendo lei de Deus. A gente não pode achar que a gente pode ser lei para nós mesmos. Isso no meio empresarial tem um nome que o pessoal gosta, né? O pessoal é autônomo. Na teologia, autonomia, porque a palavra autonomia significa você ser lei para você mesmo. Já repararam nisso? Autonomia. Nomia é lei. É você ser lei para você mesmo. Em relação aos mandamentos de Deus, não existe espaço para autonomia. Não existe. A gente segue a lei de Deus. A nomia de Deus. Não a nossa nomia, não é a autonomia. Mas também é um antídoto, essa introdução, esse preâmbulo dos 10 mandamentos. Funcionam, esses versículos 1 e 2 do capítulo 20, funcionam como um antídoto contra o legalismo. E a ordem aqui faz toda a diferença. Tem um teólogo adventista chamado George Knight, que ele fala que a ordem faz toda a diferença. Primeiro vem a salvação, a graça, a certeza da salvação. Depois a obediência. Se a gente inverter isso aí acabou tudo. Aí vem o legalismo. E Deus, do capítulo 1 de Êxodo até ali, ele vem mostrando como ele vem fazendo para libertar o povo. Só depois, quando o povo já era liberto, quando o povo já era redimido, e redenção é isso, né? É liberdade. Deus comprou um povo para si.
Deus tirou o povo do Egito para ser seu povo. Só depois, quando o povo já era considerado salvo, que Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus. Deus já era o Deus deles. Deus não disse assim, eu vou dar para vocês esses 10 mandamentos, se vocês obedecerem, vocês vão ser meu povo. Deus não faz isso. Deus liberta o povo, dá todas as bênçãos e demonstrações, dia após dia, ano após ano. Só após isso, Deus pega e diz, diante disso, meu povo, vocês agora precisam conhecer o meu caráter. Além dos meus atos de bondade, tem mais algumas coisinhas que eu quero que fique claro para vocês serem fiéis à aliança que eu fiz com vocês. Então, quando Deus dá os 10 mandamentos, Ele dá num contexto de aliança, num contexto de pacto, que o povo de Israel já tinha com ele, Deus já tinha estabelecido, o cordeiro já tinha sido morto, Deus já estava cumprindo a promessa que tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Tudo isso foi relembrado daquele povo. Aquele povo era o povo mais abençoado, naquele momento, era o povo mais abençoado em todo o planeta Terra. Se tinha alguém verdadeiramente livre, naquele momento, lá em Êxodo 19, era o povo de Israel. O povo mais privilegiado, em que Deus escolheu para ser o seu próprio povo, o povo exclusivo, dentre todas as nações da terra. Foi só depois que Deus fez todas essas demonstrações, que Deus então começa no versículo 3 do capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. E mais uma vez, isso não tem absolutamente nada a ver com escravidão. Na verdade, está mostrando os termos do relacionamento que Deus quer ter com o povo, e que depois aqueles mandamentos serão declarados como bênção para eles, e não tem como ser diferente. Uma nação, imagine só, né, como a gente está acostumado a ouvir muito, mas isso faz todo sentido, imagine só se o mundo inteiro obedecesse aos 10 mandamentos. A gente já está precisando de cadeias por aí, de prisões. As mulheres já estão preocupadas de ser mãe solo por aí, porque os caras abandonam. Não ia ter essa preocupação. Era só bênção. As leis de Deus eram bênção e eram liberdade para o povo de Israel. Deus queria que o povo, e mais à frente, né, outras pessoas, você vai ver declarações da rainha de Sabá, né, e entre outras pessoas, Deus disse que se o povo obedecesse aqueles mandamentos, seria reconhecido pelas nações ao redor como um povo de sábio e entendido. Então, a gente precisa ter essa memória da graça, que ali era pura graça, mas também a gente precisa ter memória de que a lei é de Deus, não de Moisés. O monte ainda estava tremendo. O povo que tocasse no monte morria. Deus é o nosso chegado, entre aspas. Mas Deus é Deus. Deus não deixou ao nosso critério estabelecermos a nossa lei. Deus nos libertou, Deus nos deu salvação, nos deu segurança de salvação. Mas Ele deu a lei. Ele é que tem o direito de estabelecer o que é certo e o que é errado. Não cabia ao povo. Por mais bondoso que Deus fosse com o povo de Israel, não cabia ao povo dizer, não, mas não é melhor a gente votar? Será que eu acho que não seria melhor a gente votar? Fazer uma votação para saber qual é a melhor forma de governo aqui? Não. Os 10 mandamentos não teve uma comissão, não teve votação para estabelecer os 10 mandamentos. E o restante da lei de Deus. Deus disse, essa é a lei. Então Deus é Senhor, Deus ainda continua sendo Deus. Deus ainda continua sendo temível e terrível. Mas esse mesmo Deus, que é tão forte, que é o Criador do universo, como diz certa música aí, muito bonita, é o Deus que nos ouve no nosso quarto de oração. É o Deus que quer estar próximo de nós. O texto lá de Êxodo, do capítulo 1 a 20, diz que Deus quer, eu quero trazer vocês para perto de mim. Deus quer ter uma relação com o povo. Eu quero ter vocês perto de mim. Eu quero estar do lado de vocês. Eu quero andar com vocês. Mais à frente, Deus vai fazer o tabernáculo. E é dito que o tabernáculo era porque Deus queria estar no meio do povo.
Imagine só, o Deus do universo, o Criador, no meio de um povo sem instrução nenhuma, no meio de um povo muito mal educado, povo rude, mas Deus queria estar no meio desse povo. Eu acho difícil que se algum de nós estivesse lá e visse o que aquele povo era capaz de fazer consigo mesmo, com os outros, quisesse estar lá no meio deles. Eu acho muito difícil. E a gente não é perfeito não, tá? A gente também tem erros. Ainda assim, eu acho difícil a gente querer estar lá. Mas é isso. A gente precisa entender a graça de Deus, a libertação de Deus e o poder de Deus. Essa certeza da salvação precisa nos tirar a ansiedade de querer buscar, de querer fazer algo para conquistar o favor de Deus. Deus não pediu nada para o povo de Israel. Deus não pediu nenhuma coisa para que eles conquistassem o direito de estar ali. Deus já fez por eles. Dos trechos lá do Êxodo, o povo fala assim, né? Quem dera nós tivéssemos morrido lá no Egito, ou nós tivéssemos morrido no deserto do que a gente ficar aqui. Essa mensagem, ela tocou muito assim em mim essa semana, porque assim, muitas e muitas vezes a gente fica pensando, rapaz, essa vida, esse mundo é muito difícil. Será que vale a pena a gente tá vivendo será que vale a pena a gente enfrentar os problemas no dia a dia? Será que vale a pena? Deus disse ao povo de Israel, se lembre do que eu fiz, eu sou o Deus de vocês, eu dou segurança a vocês. Eu vou ser a alegria de vocês. Apenas cumpram minha aliança. Apenas cumpram minha aliança. E coloquem as responsabilidades nas minhas mãos. Não queiram voltar às panelas. Não queiram voltar às antigas práticas. Então, meu gente, por fim, para nós finalizarmos, nós precisamos entender que a lei, dada como está, ela serve para modelar cada aspecto da nossa relação, não só com Deus, mas cada aspecto da nossa relação uns com os outros. Num contexto de segurança da salvação, num contexto de um Deus que age em nosso favor. Nós não podemos, uma vez sabendo o que Deus fez por nós, uma vez conhecendo o caráter de Deus, agir como o faraó agia com os israelitas. Com opressão, na base da força, na base do medo. Nossas relações precisam ser na base da graça. Claro, sempre precisa ter limites, inclusive nas relações pessoais. Mas precisa ser na base da graça, sabendo que Cristo também nos comprou e nos trata também dessa forma. E Cristo nos dá o exemplo de como tratar uns aos outros. Mais à frente, esse relato de Êxodo, Tito vai mostrar como Cristo faz a mesma coisa com a gente, a mesma coisa com a igreja. Nos compra, nos resgata, com o braço estendido, dá o seu sangue por nós. E nos mostra, então, pede que a gente viva nesse presente século igual a Cristo, igual a Ele viveu. Então, a mensagem de hoje é que a gente precisa rememorar todas as bênçãos, todas as bondades, toda a graça de Deus derramada na nossa vida até aqui. Precisa nos lembrar de que nós somos comprados por pura bondade de Deus. Nós somos comprados e resgatados, porque Deus é bondoso, porque Deus é gracioso. Mas Deus também é Senhor. E Ele diz que a gente faz as coisas, não é assim, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não. Ele disse como Ele quer. E que depois o povo de Israel vai, infelizmente, quebra aquela aliança. E Deus precisa ir atrás novamente e deixar que o povo sofra as consequências de quebrar a aliança. Mas tudo isso é por graça e por amor. A gente também precisa se lembrar de que nós temos alianças uns com os outros. Nós temos que agir com os outros assim como Deus agiu com o povo de Israel. Ouviu o clamor, sentir a dor do outro
e descer para ajudar, e ir até o outro, e fazer por ele aquilo que Deus fez por nós. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor eterno Deus, Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, meu Deus, porque a tua graça, meu Deus, se manifesta desde, meu Deus, que o primeiro pecado foi cometido nesse planeta Terra. E que o Senhor, meu Deus, é de amor tão infinito, porque o Senhor não precisava, meu Deus, suportar essas coisas, suportar essa afronta, essa rebelião. Mas o Senhor suportou isso a tal ponto, meu Deus, de dar o teu Filho, meu Deus, para morrer por cada um de nós, para nos resgatar da opressão do mundo, mas também, meu Deus, de nós mesmos. Nos ensina, meu Deus, a relembrar, a viver, sempre pensando, meu Deus, naquilo que o Senhor faz por nós, em quem o Senhor é. O Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus único, que vai, meu Deus, um dia acabar com toda a opressão, com todo o mal que existe nesse planeta Terra. E o Senhor já demonstrou isso, meu Deus, ao povo de Israel lá no passado. O Senhor demonstrou isso em tantos momentos da história. E se estamos aqui hoje, é porque o Senhor continua mostrando isso, Pai. Fica com cada um de nós. Abençoa a igreja de Miramar. Em nome de Jesus. Amém.